São Pio de Pietrelcina, mais conhecido como Padre Pio, nasceu no dia 25 de maio de 1887, na pequena vila de Pietrelcina, localizada na região da Campânia, sul da Itália. Recebeu o nome de Francesco Forgione, filho de uma família humilde de camponeses profundamente religiosos. Seus pais, Grazio Forgione e Maria Giuseppa Denunzio, viviam da agricultura, cultivando pequenas parcelas de terra com muito esforço. Mas, acima de tudo, transmitiam aos filhos uma fé viva e sincera, que moldaria a vida espiritual de Francesco desde a infância. Desde pequeno, era conhecido por sua seriedade, piedade e dedicação à oração, qualidades que chamavam a atenção de todos os que o conheciam. Não se tratava de uma devoção comum a uma criança de sua idade, mas de uma espiritualidade madura, como se já tivesse consciência do chamado especial que Deus lhe reservava. Francesco era um menino simples, de saúde frágil, mas de uma devoção intensa. Gostava de passar longas horas na pequena igreja da cidade, rezando diante do Santíssimo e cultivando uma amizade profunda com Deus e com Nossa Senhora. Desde os 5 anos, segundo relatos, já experimentava fenômenos místicos, visões, aparições e até lutas espirituais que o marcaram profundamente. Apesar disso, sua vida transcorreu dentro da simplicidade do campo, ajudando os pais no trabalho agrícola, cuidando dos animais e participando das tarefas diárias da família. Seus pais não tinham grandes recursos, mas eram ricos em fé e não hesitaram em apoiar o desejo do filho quando ele expressou sua intenção de se tornar religioso. Essa decisão não surpreendeu, pois todos já percebiam nele uma vocação diferenciada, uma seriedade incomum para sua idade. Aos 16 anos, Francesco ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, assumindo o nome religioso de Frei Pio de Pietrelcina, em homenagem à sua cidade natal. O ingresso não foi fácil, pois sua saúde debilitada trazia muitas preocupações, e em alguns momentos parecia que ele não resistiria ao rigor da vida religiosa. Mas sua determinação e confiança em Deus o sustentaram, e ele suportou as dificuldades com humildade e paciência. Ao vestir o hábito capuchinho, Padre Pio deu início a uma trajetória que transformaria não apenas sua vida, mas a de milhões de fiéis ao redor do mundo. Já nessa fase inicial, vivia intensamente a oração, a penitência e o desejo de se unir cada vez mais a Cristo crucificado. Durante os anos de formação, Frei Pio começou a experimentar intensas batalhas espirituais. Ele mesmo relatava encontros com o maligno, visões angélicas e profundas experiências de êxtase diante da oração. Essas vivências não o afastavam da vida comunitária, mas, ao contrário, fortaleciam sua missão de interceder por todos. Os superiores logo perceberam que havia nele algo extraordinário. Um frade que, mesmo silencioso e recolhido, irradiava uma força espiritual que não passava despercebida. Sua vida era marcada pela simplicidade, pelo amor ao silêncio e pela fidelidade à regra franciscana. Apesar de todos os sofrimentos físicos que o acompanhavam desde cedo, Frei Pio foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910 na Catedral de Benevento. Esse dia foi para ele a realização do sonho que havia alimentado desde criança, celebrar a Santa Missa e oferecer sua vida a Deus como sacerdote. A ordenação não significou o fim de suas provações, mas o início de uma missão ainda mais exigente. Já como Padre Pio, sua vida sacerdotal se entrelaçava com uma dimensão mística intensa, onde oração, penitência e caridade se tornavam inseparáveis. Essa primeira etapa da vida de Padre Pio mostra como Deus já preparava, desde a infância, um instrumento escolhido para grandes obras. O menino camponês de Pietrelcina, com sua fé simples e genuína, se tornaria mais tarde um dos santos mais amados da Igreja, conhecido mundialmente por seus dons espirituais e por sua entrega total à missão sacerdotal. Sua infância pobre e cheia de fé é um testemunho de que a santidade não nasce em grandes palácios,
mas em corações humildes que se abrem inteiramente à vontade de Deus. A vida de São Pio tomou um rumo ainda mais extraordinário após sua ordenação sacerdotal. Enviado para diversos conventos, acabou sendo designado ao mosteiro de San Giovanni Rotondo, na região da Apulia, onde passaria praticamente toda a sua vida. Foi ali que sua missão floresceu e que ele se tornaria conhecido no mundo inteiro. Padre Pio carregava consigo uma saúde frágil, mas uma alma indomável. Seus superiores, em alguns momentos, chegaram a pensar que ele não resistiria às exigências da vida religiosa. Contudo, a cada fraqueza física, parecia responder com ainda mais intensidade espiritual, como se sua fragilidade humana fosse o espaço onde Deus manifestava sua força. E, de fato, foi assim que o mundo testemunhou um dos maiores mistérios da fé, os estigmas. Em setembro de 1918, após uma visão mística de Cristo crucificado, Padre Pio recebeu em seu corpo as chagas da paixão de Cristo. Feridas nas mãos, pés e lado passaram a sangrar continuamente, reproduzindo nele os sinais da crucificação. Esses estigmas permaneceram visíveis por mais de 50 anos, até pouco antes de sua morte. Ele foi o primeiro sacerdote da história da Igreja a carregar essas marcas de forma tão duradoura. Para muitos, isso era um escândalo. Para outros, um sinal incontestável da presença de Deus. As multidões começaram a procurar o convento para ver aquele frade humilde que carregava em si a dor e o amor de Cristo. Médicos e especialistas foram enviados para estudar suas feridas, mas não encontraram explicação científica para sua origem. Esses estigmas não foram apenas sinais físicos, mas um mistério profundo que acompanhou Padre Pio por toda a sua vida. Ele sofria dores imensas, mas oferecia cada sofrimento em união com Cristo, como expiação pelos pecados do mundo. Longe de se orgulhar dessas marcas, Padre Pio pedia constantemente que Deus as retirasse, para não chamar atenção sobre si mesmo. No entanto, a providência quis que ele se tornasse um sinal vivo do sacrifício da cruz, lembrando ao mundo que a redenção passa pelo sofrimento unido ao amor. Essa dimensão mística atraiu multidões ao convento, transformando San Giovanni Rotondo em um centro de peregrinação internacional. Além dos estigmas, Padre Pio foi agraciado com outros dons espirituais que impressionavam fiéis e estudiosos. Entre eles, o dom da bilocação, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, relatado por diversas testemunhas, a leitura das consciências, onde revelava aos penitentes pecados esquecidos ou escondidos, a profecia com previsões de acontecimentos futuros, e curas milagrosas, muitas vezes ocorridas após sua bênção ou oração. Esses dons, porém, nunca foram vistos por ele como motivo de glória, mas como responsabilidade. Repetia que era apenas um servo de Deus e que tudo vinha da graça divina. Sua fama, contudo, também trouxe críticas e perseguições. Muitos não compreendiam seus dons e o acusavam de fraude, histeria ou exagero popular. A própria Igreja, prudente diante de fenômenos tão extraordinários, impôs restrições severas. Durante anos, Padre Pio foi proibido de celebrar missa em público e de receber fiéis no confessionário. Essas medidas foram para ele uma cruz pesada, mas que aceitou com humildade e obediência, sem jamais se revoltar contra a autoridade eclesiástica. Esse período de provação, longe de abalar sua missão, fortaleceu ainda mais sua santidade, pois mostrou ao mundo que sua fidelidade não dependia de reconhecimentos humanos, mas da união inquebrável com Cristo. Com o tempo, essas restrições foram suspensas e a santidade de Padre Pio reconhecida. Seu convento passou a receber milhares de peregrinos diariamente. Pessoas vinham em busca de cura, orientação ou apenas para ver o frade estigmatizado que se tornara um ícone de fé viva, e todos testemunhavam algo em comum: a profundidade de sua oração e o poder transformador de sua presença.
A vida de Padre Pio não pode ser reduzida aos dons extraordinários, mas ao amor com que viveu cada detalhe, suportando perseguições, doenças e dores físicas, sempre unido a Cristo. Os estigmas, as visões e os milagres eram sinais, mas o verdadeiro milagre estava na sua capacidade de permanecer fiel, silencioso e obediente até o fim. Essa etapa de sua vida revela que a santidade não é ausência de sofrimento, mas justamente a capacidade de transformar o sofrimento em amor. Padre Pio se tornou assim um testemunho vivo do Cristo crucificado, chamando cada fiel a olhar novamente para a cruz e descobrir nela não apenas dor, mas redenção. Se há uma característica que define São Pio de Pietrelcina em sua vida sacerdotal, além dos estigmas e dons extraordinários, é sua incansável dedicação ao ministério pastoral, sobretudo no confessionário. Por décadas, Padre Pio passava diariamente entre 12 e 16 horas ouvindo confissões. Fiéis de todas as partes do mundo viajavam até San Giovanni Rotondo para se confessar com ele, e muitos testemunhavam experiências de profunda conversão. Sua fama de leitor de almas fez com que ninguém ousasse omitir pecados, pois ele mesmo lembrava ao penitente aquilo que não havia sido confessado. Não havia espaço para superficialidade. Com firmeza, mas também com doçura, ele conduzia cada pessoa ao arrependimento sincero e à reconciliação com Deus. Esse trabalho fez com que milhares de vidas fossem transformadas, e a fila para o seu confessionário chegava a se estender por dias. Sua espiritualidade não se limitava ao sacramento da confissão. Padre Pio tinha uma visão clara da importância da oração, como força que sustenta a vida cristã. Recomendava constantemente o rosário, que rezava diversas vezes ao dia, chegando a afirmar: o rosário é a arma para estes tempos. Essa insistência não era fruto de devoção exagerada, mas de uma convicção profunda. A oração mariana era a forma mais segura de se aproximar de Cristo. Ele também nutria grande amor pela Santa Missa, que celebrava com intensidade impressionante. Quem assistia à sua liturgia testemunhava momentos de êxtase e profunda união com Deus, ao ponto de muitos dizerem que assistir à missa celebrada por Padre Pio era como estar aos pés do Calvário. Mas sua obra não se limitou ao campo espiritual. Preocupado com o sofrimento humano, Padre Pio teve a inspiração de fundar um hospital que unisse ciência e fé no cuidado dos enfermos. Assim nasceu a Casa Sollievo della Sofferenza, Casa do Alívio do Sofrimento, inaugurada em 1956. Este hospital se tornou um dos mais modernos e bem equipados da Itália, voltado não apenas para o tratamento médico, mas também para a acolhida espiritual dos pacientes. Padre Pio queria que ali os pobres fossem tratados com a mesma dignidade que os ricos, e que cada pessoa fosse cuidada em sua integridade, corpo e alma. Essa obra é até hoje um dos maiores legados deixados por ele, um testemunho concreto de que a caridade é inseparável da fé. Outro aspecto marcante de seu ministério foi a direção espiritual. Milhares de pessoas, incluindo sacerdotes, religiosos e leigos, buscavam em Padre Pio orientação para suas vidas. Mesmo limitado fisicamente ao convento, sua influência se estendeu por cartas, conselhos e testemunhos. Muitas de suas frases se tornaram famosas e continuam inspirando fiéis em todo o mundo. Entre elas destacam-se: ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. E também o diabo tem medo das almas alegres. Essas palavras simples, mas cheias de sabedoria, revelam o coração de um homem que conhecia profundamente as batalhas espirituais e sabia como conduzir os outros a Deus. O impacto da presença de Padre Pio em San Giovanni Rotondo foi tão grande que a pequena cidade se transformou em um polo de fé, recebendo milhões de peregrinos. Muitos testemunhavam curas físicas e espirituais após encontrá-lo.
Outros relatavam sentir uma paz indescritível em sua presença. Ele não buscava fama nem reconhecimento, mas aceitava cada visitante como enviado pela providência. Sua vida era uma entrega diária, marcada pela obediência, pela caridade e pelo desejo constante de conduzir as almas ao céu. O que impressionava ainda mais era sua capacidade de unir mística e ação concreta. Não se tratava apenas de um frade estigmatizado que rezava e celebrava, mas de alguém que colocou sua espiritualidade a serviço de obras duradouras, como o hospital, a formação de grupos de oração e a renovação da vida sacramental. Sua vida é um lembrete de que a santidade não se limita ao extraordinário, mas se manifesta também no compromisso diário de cuidar dos outros. Essa terceira etapa da vida de Padre Pio mostra que sua missão foi além dos fenômenos místicos. Ele foi um pastor incansável, um intercessor fiel e um homem profundamente comprometido com o sofrimento humano. Sua obra continua viva até hoje, inspirando médicos, sacerdotes, religiosos e leigos a unirem fé e caridade no serviço aos irmãos. Nos últimos anos de sua vida, São Pio de Pietrelcina carregou com paciência as marcas do sofrimento físico e espiritual. As chagas dos estigmas que o acompanhavam havia décadas tornaram-se cada vez mais dolorosas. Seu corpo já enfraquecido convivia com doenças respiratórias, problemas de mobilidade e grandes limitações. Mesmo assim, ele não deixou de cumprir sua missão: continuar celebrando a Santa Missa e atendendo os fiéis no confessionário, mesmo que por menos horas do que antes. Padre Pio oferecia cada dor como sacrifício a Deus, em reparação pelos pecados do mundo, e repetia constantemente que sua vida não lhe pertencia, mas estava inteiramente nas mãos do Senhor. Essa entrega final coroava uma existência marcada pelo amor, pela oração e pela obediência. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, após celebrar sua última missa e rezar com o rosário nas mãos, Padre Pio entregou sua alma a Deus. Suas últimas palavras foram Jesus e Maria, testemunhando até o fim a centralidade do amor de Cristo e da devoção mariana em sua vida. Sua morte causou comoção imediata. Milhares de fiéis se reuniram em San Giovanni Rotondo para se despedir daquele frade humilde que havia se tornado um símbolo de santidade no século XX. Estima-se que mais de 100.000 pessoas participaram de seu funeral, um testemunho claro do impacto que sua vida teve não apenas na Itália, mas em todo o mundo. Já naquele momento, o povo de Deus tinha certeza de que estava diante de um santo. O legado espiritual de Padre Pio não se perdeu com sua partida, mas se multiplicou. Relatos de milagres, curas e graças alcançadas por sua intercessão começaram a surgir de diferentes partes do mundo. Seu túmulo em San Giovanni Rotondo se transformou em destino de peregrinação constante, recebendo milhões de devotos todos os anos. Grupos de oração inspirados em seu exemplo floresceram por toda parte, mantendo viva a mensagem que ele repetia tantas vezes: ore, espere e não se preocupe. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. A presença espiritual de Padre Pio permaneceu tão forte que sua memória se espalhou como uma chama que jamais se apaga. Reconhecendo a santidade evidente de sua vida, a Igreja iniciou seu processo de beatificação. Em 2 de maio de 1999, o Papa João Paulo II, que havia conhecido pessoalmente Padre Pio em 1947, beatificou o frade estigmatizado diante de uma multidão imensa reunida na Praça de São Pedro. 3 anos depois, em 16 de junho de 2002, o mesmo Papa o canonizou, proclamando-o oficialmente São Pio de Pietrelcina. Esse momento histórico selou o reconhecimento da Igreja daquilo que o povo já acreditava. Padre Pio era um verdadeiro santo, intercessor fiel diante de Deus e modelo para todos os cristãos. Hoje, São Pio é venerado em todo o mundo como um exemplo de fé inabalável, obediência à Igreja, amor ao próximo e profunda vida de oração.
Sua devoção à Eucaristia e ao Rosário continuam inspirando fiéis de todas as idades que veem nele um farol de esperança e um guia seguro para tempos difíceis. Seus milagres continuam sendo relatados, mostrando que sua missão não terminou com sua morte, mas prossegue de maneira ainda mais intensa junto de Deus. Ele é, ao mesmo tempo, o frade humilde de Pietrelcina e o grande intercessor universal, que recorda ao mundo a importância de viver com coragem, entrega e confiança total na misericórdia divina. A mensagem final que São Pio nos deixa é clara: a santidade é possível para todos que colocam sua vida nas mãos de Deus e buscam viver com autenticidade o Evangelho. Ele nos mostra que o caminho para o céu passa pela cruz, mas que essa cruz, quando carregada com amor, se transforma em fonte de graça e de salvação. Seu testemunho nos convida a olhar para nossas dores não como condenações, mas como oportunidades de união com Cristo. E mais, nos ensina que a oração, especialmente o Rosário, é a arma mais eficaz para enfrentar as batalhas do dia a dia e permanecer firmes na fé. Por isso, meu convite a você que acompanha o Caminho com Maria é simples e direto. Inspire-se na vida de São Pio, aproxime-se mais da Eucaristia, não abandone a oração diária do Rosário e confie plenamente em Deus. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, inscreva-se no canal, deixe seu like e ajude a espalhar essa mensagem de esperança e fé. Assim como São Pio transformou o sofrimento em amor, nós também podemos transformar nosso cotidiano em caminho de santidade. Que Ele interceda por todos nós e nos conduza pelas mãos de Maria à presença viva de Jesus.